qual a ideia do Flamengo em relação a tudo que está acontecendo pro Flamengo. Vamos lá. O Flamengo perdeu pro Corinthians. O Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairristas pra cacete, né? Vamos lá. Ah, porque o Felipe Luiz tem que ir pra seleção, porque o Felipe Luiz, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é aquilo. O que fizeram? Mandaram embora o cara. Antes da final do... Carioca. Na semana. Não foi? Não foi? Foi, na segunda-feira. Aí, traz o Leonardo Jardim. Fala comigo, Bruno Negro. Galera, bora dar uma olhada aí no que o Craque Neto, né, o autoproclamado aí, Craque Neto falou sobre o Flamengo, galera. Vocês sabem que o Neto sempre divide muitas opiniões, geralmente ele sempre fala bastante baboseira, mas enfim, bora dar uma olhada, dar uma risada ou dar uma xingada no Craque Neto aí, como vocês preferirem, no que ele falou sobre o Flamengo, sobre o Leonardo Jardim, a evolução visível que o Flamengo vem tendo dentro de campo. Enfim, bora dar uma olhada aí na opinião do autoproclamado Craque Neto sobre o Mengão. Três aí são da Band Esportes, do programa Apito Final. A gente vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. E agora, sem mais longas, partiu ouvir a opinião aí de um dos mais polêmicos comentaristas do futebol brasileiro. Partiu. Pra cima dele por conta dos resultados, a edição pra cima dele por conta dos resultados, a eliminação na pré-Libertadores e a derrota por 3-0 pro Flamengo no último sábado pesaram. Ele inclusive foi chamado de burro pelos torcedores que estiveram presentes no estádio Newton Santos, e ele não estará à frente do Botafogo nesta quarta-feira, isso porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo, vai precisar cumprir suspensão, assim como o volante Alain. Já o zagueiro Alexander Barbosa, que foi expulso contra o Flamengo, é mais um jogador que será desfalque para o Glorioso, que precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E por fim, na quinta-feira, o Flamengo recebe o Remo no Maracanã. Como o técnico Leonardo Jardim preservou alguns jogadores, como por exemplo Arrascaeta e Cebolinha do jogo contra o Botafogo, esses dois atletas devem começar a partida contra o Remo. Além de estar invicto nesses 3 jogos à frente do Flamengo, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim ainda não sofreu nenhum gol. Um dos pontos mais comemorados pela torcida rubro-negra. Vamos lá então, voltando aqui pra mim aqui, então que semana que vem que arrume aí, hein? Semana que vem que arrume aí, tá? Do jeito que eu faço os donos da bola. É o seguinte, qual a ideia do Flamengo em relação a tudo que tá acontecendo pro Flamengo? Vamos lá, o Flamengo perdeu pro Corinthians, o Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairristas pra cacete, né? Vamos lá. Ah, porque o Felipe Luiz tem que ir pra seleção, porque o Felipe Luiz, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é aquilo. O que fizeram? Mandaram embora o cara. Antes da final do... Carioca. Na semana. Não foi? Não foi? Foi, na segunda-feira. Aí, traz o Leonardo Jardim, que disse pro tal de Pedrinho do supermercado Belo Horizonte, que você deve entender de arroz, de feijão, né? Deve entender de ovo, né? Você deve entender de óleo, de conta, porque de futebol você não tá entendendo, não, irmão. Porque você manda embora os caras lá, o gerente do banco, do supermercado, você manda embora toda hora e paga um monte de multa. Clube de futebol faz isso, né? Ah, meu irmão, aí todo mundo calça 40. Aí, meu irmão, pega o Flamengo, né? Vai o Leonardo Jardim pra lá e o Flamengo começa a ganhar. Pra mim, não sei se vocês têm essa informação. Eu não tenho essa informação, mas eu tô deduzindo, né? Como que você falou aquela hora? Uma dedução. Né? Uma dedução, né? Que o jogadorzada tava mandando... Suposição. Do Felipe Luiz. Os caras não estavam correndo muito, não estavam treinando muito. Pode ser. E quando o treinador perde o comando ali, meu irmão, que é Danilo que quer dar orientação, é fulano que quer falar, o que os caras grandão viram? Presidente, diretor, opa, precisamos mudar. E a mudança vai ser agora. E mudaram para trazer o português no lugar do Felipe Luiz. E o Elias Júnior já falava isso há um bom tempão. E pra mim, o Felipe Luiz perdeu o comando quando perdeu os 2 títulos e não conseguiu fazer os caras jogar. Principalmente o Pedro. O que vocês pensam disso, os 3? Se ganha esses 2 títulos, aí muita gente ia dizer que não faz mais do que obrigação, porque é o maior investimento do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Agora, isso que você falou, acho que você matou a charada, a vinda do Leonardo Jardim.
Porque quando ele chega ao Cruzeiro, o que ele faz? Ele bate de frente com quem? Com o Gabigol. E o Dudu tava lá, né? Lembra pra onde o Dudu foi? Na verdade, com o Dudu, mais que com o Gabigol. Mais o Dudu do que o Gabigol. Mas o Dudu foi embora e o Gabigol, Neto, olha só que coisa absurda. Ele mais ficou na reserva do que era titular com o Leonardo Jardim. Ou seja, um cara linha dura para combater isso que você tá falando e, de repente, o técnico anterior tinha perdido a mão de comando do grupo. Marília. Eu acho que a cronologia aí da queda do Filipe Luís começa... Gostei, cronologia, gostei dessa sequência. Começa com a dificuldade que foi a renovação do contrato dele. Isso das rusgas dele com a diretoria. Renova, não renova, quero ganhar igual ganha o Abel, ou como ganha os melhores técnicos do Brasil, afinal era atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Demora muito. Depois há uma segunda rusga bastante clara, quando o Filipe Luís se coloca incomodado pela ingerência do presidente do Boto para antecipar a estreia dos titulares, porque estava indo mal no campeonato estadual, sendo que tinham concordado que não iam jogar. Aí eles desconcordam e tem que colocar o time para jogar contra o Vasco e o Fluminense, e perde do Fluminense primeiro, depois perde do São Paulo na estreia do Brasileiro e perde do Corinthians a Supercopa. Então aquela semana o time entra em parafuso e depois vem a Recopa com 2 jogos muito ruins. No caso dos jogadores, a minha impressão e um pouco de apuração que eu tenho, e também de colegas do Rio de Janeiro, é que a situação do Vinícius Júnior deixou ele muito mal. No dia que acontece o que acontece com o Vinícius Júnior na Champions League, na véspera do jogo contra o Lanús na Argentina, e o Vinícius Júnior é vítima clara de um racismo nojento no jogo da Champions League. O mundo inteiro repercute aquilo. O Filipe Luís passa pano, inclusive para os argentinos, porque ele está na Argentina no dia. Ele se expressa muito mal na coletiva. Dizendo que sempre foi bem tratado lá. É muito bem tratado lá. Se aconteceu, se tiver acontecido, ele passa muito pano. E aquilo repercute muito mal, a ponto do Danilo, como você lembrou agora, no dia seguinte ligar para ele e falar: não, você não pode falar assim, é o menino do Ninho do Urubu, ele falou sim, existe racismo. Outros jogadores começam a falar sobre isso. Então ali eu acho que ele perdeu o comando. Mas perdeu mesmo. No caso do Vinícius Júnior ficou claro que ele perdeu o comando. Pra você, Godoy, monstro sagrado. Craque Neto, você assiste um filme, você precisa ver o início para entender o fim. No caso do Filipe Luís, você vendo o fim, você vai entender o começo. Verdade. O Flamengo queria o Leonardo Jardim. Na renovação de contrato do Filipe Luís, ele queria o Leonardo Jardim. Tanto é que ficou enrolando para renovar o contrato. Deu uns 2 meses, o Filipe Luís só não cairia se tivesse ganho os 2 títulos que disputou. Caso contrário, ele cairia no momento que o Leonardo Jardim completou 50 dias de Mônaco e podia voltar para o Brasil, tiraram o Filipe Luís. Outra coisa, o que a diretoria do Flamengo está acostumado é maltratar mesmo os profissionais de treinadores. Vocês pagam um pau pros caras. Vocês da imprensa, vocês pagam um pau mesmo. Paga pau mesmo. Fizeram isso com o Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores. Fizeram isso com o Rogério Ceni, campeão brasileiro. Dorival. Fizeram isso com o Dorival Júnior. Eu liguei pro Dorival Júnior. Porque eu sou amigo dele. Pessoal. E amo ele mesmo. E eu fiquei sabendo, olha, Dorival, tô te ligando, você tá em Florianópolis, né? Meu irmão, um amigo meu que mora lá na Bahia, ele falou que o Vitor Pereira já tá certo com o Flamengo. E você tá achando que os... Meu irmão, isso eu falei com ele, acho que era umas 11 horas, meio-dia. 2 horas da tarde, ou 2h30, ele marca uma coletiva e já se despede, porque ele já sabia que ia ser mandado embora. E foi isso que o pessoal do Flamengo fez com o Filipe Luís. Eles estão acostumados a fazer isso. Dirigente está acostumado, e principalmente do Flamengo. E aí, eu não sei até quando agora, nesse momento, pela força dos portugueses aí, o que o Flamengo vai ganhar com esse Leonardo Jardim. Até porque o diretor também é português, né? Ô, Netão, só não fez isso. E daqui a pouco eles vão estar tomando conta da nossa feijoada também, né? Eles já tomaram conta das parmeiras, eles já fizeram tudo aqui, já levaram tudo embora nosso. Vai começar a fazer feijoada com bacalhau. Daqui a pouco eles vão falar, não, a feijoada que vocês fazem é mentira. A feijoada de verdade é de bacalhau, não é não, Quesada? Do português Jorge Jesus pra cá, o único que falou não pro Flamengo foi o Jorge Jesus.
O resto, por vários motivos. Foram pra Portugal pra tentar contratar ele. Sim. Lá que ele tava no Benfica, lembra? Recontratá-lo. E voltaram com o Paulo Braz, né? Fonseca, e voltaram com o Paulo Souza, né? Voltaram com o Paulo Souza. Técnico da Polônia, que da foi quem Polônia, aceitou. que pagaram 7 milhões, se eu não estiver errado, de multa. O cara veio aqui e chegou lá no Rio de Janeiro e falou, eu lembro muito bem disso, do Paulo Souza. Olha, não vai ter celular de nenhum jogador do Rio, treinamento 8 horas da manhã. Tá louco. Ué, o Leonardo Rio. Jardim fez isso já. Hã? Ele tirou o celular da concentração. Ele impôs a concentração, que estava sem concentração na véspera. Ele mandou tirar o celular do vestiário. Ele também já fez Jardim isso. fez Tiveram isso. que perder 3 jogos, que o jogador faz. Vocês têm ideia do Leonardo Jardim, o Flamengo, arrebentar aí pro elenco que tem, Godoy, Marília, que é sábado? Eu acho que sim, eu acho que o Flamengo é um piloto automático, é um triturador de técnicos. Ao contrário do maior rival nacional, que é o Palmeiras, que já está batendo quase 6 anos com o mesmo treinador, ganhando 11 títulos, o Flamengo, no mesmo período, ganhou a mesma coisa. Então, é o piloto automático. Vai lá, e se não for o Léo, o Jardim é outro, e vai ganhar e vai perder, mas vai mais ganhar do que perder. O Flamengo é muito forte, Neto. Eu acho que, com todo respeito à classe de treinadores, acho que depende muito menos do técnico e mais da boleirada. Se a boleirada tiver afim, é difícil segurar esse time. Pra você, Marília. O elenco do Flamengo, ele quase que ele anda sozinho. Verdade. Se você não atrapalhar muito, eles são Se o favoritos. time estiver bem fisicamente, esquece, irmão. A questão do Flamengo, quando você olha para o time, é como esses jogadores vão lidar a partir de agora com as vésperas da Copa do Mundo. Porque o time do Flamengo tem a Arrascaeta na Copa do Mundo. Só o Varela não tá na Copa do Mundo, porque o Pulgar não tá na Copa do Mundo, porque o time não joga. Os outros jogadores estão pensando que a temporada deles no meio do ano não tem uma parada, tem uma Copa do Mundo. E isso pode, de algum jeito, prejudicar o rendimento, porque o jogador pensa assim. Mas o elenco do Flamengo é fortíssimo. Godoy. E a chegada de um treinador português dificilmente vai ter o tapete puxado por um português que está lá e que colaborou muito para derrubar o Felipe Luiz. Pelo menos não vai ter essa trairagem. E ele, como já mostrou no Cruzeiro, que ele comanda, Se ele tiver, comanda. a indenização vai ser monstruosa entre eles, né? Não? Você já. Você botou uma. Daqui a pouco eu não posso mandar porque é 5 milhões de euros de indenização, né? Porque ficou bem nítido, né? Não precisava mandar o Felipe Luiz embora antes da decisão do campeonato. Não Decide o campeonato e sai. E será que ele, com o Felipe Luiz, o Flamengo não jogaria o que jogou? Não seria campeão? E não poderia começar o campeonato da maneira que começou? Mas você viu o que eles quiseram mostrar? Você entendeu o que eles queriam mostrar pro Felipe Luiz? Você saiu, nós somos campeão. Mas Não isso, precisamos de você. Não precisamos de você, isso moleque. mostrou, ficou bem nítido que foi uma vingança da insatisfação da negociação que o Felipe Luiz exigiu que acontecesse na renovação de contrato. E com o comando do Leonardo Jardim, com o time que tem, fica fácil novamente o Flamengo disputar todos os títulos. Se vai ganhar, é outra mas tá bem perto, coisa, hein? né? Magrão, qual é a Cara, os treinadores já provaram que não é isso. Vitor Pereira já provou que não é isso. Paulo Souza já provou. Paulo Souza provou que não é assim. Mais recentemente, Tite já provou que não é assim que funciona. Sampaoli provou que não é assim que funciona. Então, cara, não é só isso. Não é igual o pilhado fala. Se botar minha mãe no Flamengo, ela ganha mais títulos do que, sabe? Daí é o treinador da época que tá mal, o Vitor Pereira, do que o Felipe Luiz, do que o Paulo Souza, do que o Domenech Torrent, do que o Tite, do que o argentino Sampaoli. Não é assim que funciona. Já foi mostrado múltiplas vezes, com múltiplos treinadores. Já teve português, mais de um português, já teve argentino, já teve técnico de seleção brasileira. Já provou que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se não tiver treinador, nenhuma máquina como o Flamengo consegue ser campeão. É só você ver. Em 2023, o Flamengo demitiu o Dorival Júnior, foi vice da Copa do Brasil pro São Paulo do Dorival Júnior. Então não é assim que funciona. Vamos com calma. Felipe Luiz, infelizmente, uma triste demissão, mas o que pega mais torcedor é a forma como ele foi demitido e não necessariamente a demissão, porque o time tava mal. Era nítido aí que o time tava mal e ele não tinha mais tanto as rédeas desse elenco do Flamengo. Aí ele teve, igual o Neto falou, que o estopim foi a fala dele sobre o Vini Júnior. Eu não tenho informação pra falar sobre isso, mas é verdade que o vestiário já não tava mais na mão dele
igual tava no começo da temporada dele, da carreira dele como treinador do Flamengo. Isso aí era inevitável, mas enfim, bora confiar no Leonardo Jardim, é o nosso atual comandante, vem animando muito torcedor, 3 jogos, 3 vitórias, nenhum gol tomado, então bora ver aí, confiar no Portuga, no comando do Flamengo. Mas quero saber a sua opinião aí sobre tudo isso, sua opinião sobre o Neto, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo, e eu vejo vocês no próximo, até mais.